eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Lucas 22, 4. Fala assim a palavra do Senhor. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Vamos orar, feche os teus olhos mais uma vez. Pai querido, nós te agradecemos, te bendizemos por tua presença aqui neste lugar. A tua palavra, Senhor, nesta hora, lida, ministrada, Senhor, aos nossos corações. Desejamos, Senhor, que a tua palavra alcance cada vida que aqui chegou, porque na tua palavra estão, ó Deus, os milagres que nós necessitamos, porque a tua palavra, ela é a verdade, a tua palavra, ela transforma, a tua palavra, ela plantada no nosso coração, faz brotar em nós um novo homem, uma nova mulher. Eu quero pedir que nesta noite, esta palavra de poder, de graça, palavra de misericórdia, ela possa, Senhor, gerar em cada vida, em cada coração, uma nova pessoa. Ela possa, Senhor, gerar em cada um de nós, nesta noite, um coração tomado pela fé no Senhor. Agora, Senhor, eu clamo que o Senhor abra o entendimento. Tira, Senhor, toda a confusão da mente. Senhor, tudo que possa nos impedir de entender a tua palavra, seja retirado agora. Desvenda os nossos olhos, desvenda a nossa mente, para poder receber a palavra e para podermos enxergar, ó Deus, o que o Senhor está nos mostrando. Em nome de Jesus, eu peço a ajuda do Espírito Santo agora. Ajuda-me para que esta palavra seja compartilhada exatamente como tu desejas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, ele nos fala um pouco de um momento da história de Jesus. E eu diria que um dos momentos mais angustiantes que o nosso Mestre, o nosso Senhor viveu. O evangelista Lucas aqui deixa muito claro, nesse verso 44, que ele estava angustiado, e nessa condição ele orou ainda mais intensamente. Enquanto Jesus orava ainda mais intensamente, algo começou a acontecer no seu corpo. E é claro que nós precisamos receber esta palavra do Senhor nesta noite, com toda a fé no nosso coração. Aliás, nós só estamos aqui nesta noite porque cremos no poder de Deus, e é porque temos fé no nosso coração, ainda que seja pequena, por isso estamos aqui, amém? Você não veio aqui por causa de alguém, você veio aqui por causa do Pai. Há uma fé dentro de você. Talvez você não saiba definir o tamanho da sua fé, e a questão não é essa, a questão é que você precisa regar a sua fé, para que ela cresça. Mas o pouco de fé que você tem, que nós temos, nos trouxe aqui nesta noite, e podemos receber esta palavra do Senhor. Falar aqui, anunciada por Lucas, quando Jesus estava neste momento, neste jardim, o jardim do Getsêmani. Ali, em algumas horas, possivelmente Jesus passaria um momento mais difícil da sua vida, aonde ele seria traído por um amigo,
aonde ele seria traído por uma pessoa que ele estimava muito, ele amava muito. Enquanto ele está vivendo este momento difícil, explicado pela medicina, acontece um fenômeno no corpo do nosso Senhor, que o suor de Jesus, o suor do nosso Senhor Jesus Cristo, começa a escorrer e já não é mais gotas de suor que caem na terra, mas gotas de sangue começam a escorrer e a pingar naquele jardim, aonde Jesus estava num profundo momento difícil de angústia, de preocupação, de anseio, de tudo que ele sabia que estava por vir algo que ele ainda não havia experimentado, mas estava por acontecer. Todos nós sabemos que Jesus ele foi enviado à terra para cumprir um propósito. Jesus ele foi enviado à terra para cumprir uma missão de redimir a humanidade, de perdoar a humanidade. E ele, para que isso acontecesse, ele precisava ser obediente, ele precisava ser fiel, ele não poderia pecar, e assim ele fez. A Bíblia deixa claro para nós que Jesus se manteve fiel à vontade do seu Pai, à vontade do nosso Deus, até que ele cumpriu com êxito a sua missão, quando ali na cruz do Calvário, ele entregou a sua vida completamente no nosso lugar. Por amor a nós, ele fez isso para nos resgatar, para nos salvar, para nos transformar, para fazer de nós um novo ser, uma nova pessoa. Por isso eu quero dizer a você nesta noite que me ouve, Jesus ele é o único que pode mudar e transformar a sua vida. O poder de Jesus transforma uma pessoa numa nova criatura. É o que a Bíblia nos fala de um novo nascimento. Talvez você muitas vezes tenha corrido o risco de olhar para as pessoas e dizer, olha, aquela pessoa, ela precisa de uma transformação muito grande, ela é uma má pessoa, ela tem cometido atrocidades, aquela pessoa precisa ser transformada. Ah, meu Deus, só Deus na causa. O próprio Jesus disse assim, antes de olharmos para o cisco que está no olho do nosso irmão, do nosso próximo, examine primeiro e veja o tronco de árvore, para exagerar ainda mais, que está nos teus olhos. Aqui é para exatamente o exagero, é para que nós paremos um pouco para pensar e logo entendamos que é muito fácil nós olharmos que os outros são o errado, os outros são culpados. Mas nós não, nós somos as pessoas mais puras da terra, mais perfeitas da terra. Saiba, querido irmão e amigo que me ouve nessa noite, a Bíblia diz que não há um justo sequer nesta terra. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, para nos justificar, para nos transformar, para nos perdoar. Se você em algum momento se achou tão bom, se achou tão perfeito em relação a outras pessoas, saiba que um dia você estará no tribunal de Deus. E um dia você dará conta de si para Deus. Você não terá ninguém para apontar e dizer, olha, aquela pessoa ela foi tão má em toda a nossa história, ou eu fui melhor do que ela. Não, todos estaremos na mesma condição diante do tribunal de Deus e daremos conta da nossa vida. Portanto, comece desde já a olhar para a sua vida e a reconhecer que você e eu e nós, a nossa vida não passa realmente de uma vida de pessoas pecadoras, que se não fosse pela graça e a misericórdia de Deus, nós estaríamos eliminados. Bem, eu acho que agora nós já estamos prontos para continuar.
porque agora eu consegui, pelo menos entendo que eu consegui levar você a pensar um pouquinho na sua condição e reconhecer que estamos todos no mesmo nível. Amém? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: não se preocupe, porque Deus ama você e Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar a sua história. Ele é o único que pode mudar a nossa história, vai mudar a minha história. Jesus, Ele veio para cumprir a sua missão com perfeição. E Ele fez isso de uma forma muito tremenda. Porém, nem sempre foi fácil para Jesus, para o nosso Senhor. Estando Ele ali horas antes de ser entregue aos soldados que o levariam para ser crucificado, naquela noite, após cear com os discípulos a última ceia, aonde, na verdade, deveria ser a última Páscoa, mas agora Ele ensina os discípulos que a partir daquele dia, eles não mais celebrariam a Páscoa, como de costume do povo judeu, mas eles passariam a celebrar a ceia, a aliança dele com o seu povo. Depois de encerrar aquela celebração, aquela ceia, depois de cantar um hino com seus discípulos, ele sai para orar, e ele vai a um jardim, o jardim do Getsêmani, como já lhe falei. E estando ali, neste jardim do Getsêmani, o Senhor experimenta então a sua maior agonia. No mesmo lugar em que ele está experimentando a sua maior agonia, esse é o mesmo lugar que o Senhor, o Salvador, conquistou a minha e a sua redenção através do seu sangue. Aleluia. A Bíblia nos fala no livro de Gênesis, você não precisa abrir, porque você já conhece a história. A Bíblia nos fala sobre um primeiro jardim. Quando Deus criou o homem, Adão e Eva, ali os colocou neste jardim. E a Bíblia diz que esse jardim era um lugar formoso, era um lugar maravilhoso. E o nome desse jardim era Éden. Não é Portal do Éden, era Éden. Até vocês ficaram se sentindo melhor agora, né? Não é Portal do Éden, é o Éden, né? Então, o jardim do Éden, um lugar maravilhoso. A Bíblia diz que esse lugar era formoso. E ali nesse jardim havia toda a provisão que o homem precisava para viver, para gerar filhos, para se multiplicar, para cumprir os propósitos e os sonhos de Deus. Mas a Bíblia diz também que infelizmente o homem caiu na armadilha do pecado. É bom você lembrar que a palavra aqui, Adão, a palavra Adam significa humanidade. Adão nos representa. Quando nós olhamos para a história e vemos que o primeiro homem caiu, nós temos que entender que junto com ele, todas as próximas gerações caíram também. Fomos atingidos pelo golpe do pecado, por causa da desobediência do homem. Esse homem agora, nas garras, esta armadilha que ele caiu, transforma a bênção de Deus, que Deus havia dado para ele, a bênção da obediência a Deus em todas as coisas, a transforma agora na maldição da rebelião, na maldição da rebeldia. Ou seja, Adão perdeu tudo em um jardim. Ali ele perdeu tudo. Quando lemos Lucas, nós estamos vendo aqui Jesus num outro jardim, e eu queria que você entendesse que este é o segundo jardim. A mesma palavra de Deus disse que por um homem, Adão, o pecado entrou no mundo e nos afastou de Deus, porque o salário do pecado é a morte. É isso que o pecado faz na vida do homem, separa o homem
eternamente de Deus. Uma vez que o homem é pecador, ele está eternamente separado de Deus. Ele está morto espiritualmente. Aí é que você precisa entender o milagre de Deus por nós. Uma vez que o homem pecou, ele permitiu que o pecado trouxesse a morte, a separação desse homem, do Adão, da humanidade, de todos nós, esta separação de Deus. Em outro texto a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, porque Deus é santo, Ele não tem pecado nele. Nós somos pecadores. E o convite de Deus é para que nós sejamos santos, como Ele é santo. Então note, esse homem agora está corrompido pelo pecado, já não tem mais como resolver o seu problema, porque o pecado agora o afastou de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, pela graça, pelo seu amor, pela sua bondade, o nosso Deus, Ele não queria de forma alguma que nós fôssemos liquidados desta maneira. Ele não queria que nós ficássemos distantes dEle eternamente. O nosso Deus não quis, nunca desejou que o pecado nos separasse dEle, mas Ele sabia que nós não tínhamos condições de vir até Ele através da nossa força, da nossa capacidade, porque o pecado na verdade nos limitou. Então o que fez o Senhor nosso Deus? Ele veio até o homem, através do seu grande amor. E Ele usa o seu Filho Jesus, para então tomar o nosso lugar e perdoar os nossos pecados. 4.000 anos depois desse primeiro jardim, Jesus agora está cumprindo sua missão, e Ele escolhe outro jardim, para recuperar tudo aquilo que o pecado, por meio da desobediência de Adão, nos arrancou, nos tirou, nos privou. E agora Jesus estando no jardim do Getsemane, ali é onde Ele passou os seus últimos momentos, antes de ser entregue nas mãos dos soldados. E a Bíblia diz assim, em Gênesis ainda 3,17, que visto, Deus falando com o homem, visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor, note isso, com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que da terra você foi tirado, porque você é pó, e ao pó você voltará. Olha só, porque o homem pecou agora, Deus está dizendo para ele que a desobediência dele trouxe um castigo, trouxe um resultado. E sobre o homem, Deus ele fala para a mulher o que iria acontecer com ela. Deus fala à serpente que induziu a mulher a pecar, o que iria acontecer com ela. E Ele fala ao homem o que iria acontecer com ele pelo fato dele ter desobedecido a Deus. E entre as palavras de Deus ao homem, Ele diz, com o suor do seu rosto, com o trabalho, com o esforço, com a fadiga, com a dureza do trabalho, você comerá o seu pão até que volte à terra, ou seja, até que você venha morrer. Amados irmãos, se a Bíblia parasse aqui, eu poderia dizer que seria a história mais triste da humanidade. A terrível história da humanidade que não teve um fim brilhante, um fim transformador. Mas a Bíblia nos fala que Jesus, Ele enfrentou este
jardim do Getsêmani, ali aonde, angustiado, aonde ele recupera agora, aonde ele conecta agora o homem que, por causa da sua desobediência, estava destituído da glória de Deus, afastado da glória de Deus. Ele agora, com o suor daquela aflição, daquela angústia, aquele suor que se transforma em gotas de sangue para absorver a maldição que o pecado trouxe sobre o primeiro Adão. Agora Jesus, sendo ele o segundo Adão, como a Bíblia diz, ele agora está sofrendo no nosso lugar. Ele é a oferta, ele é o sacrifício do Pai no altar, no meu e no seu lugar, para que nós fôssemos redimidos. Quando ele olha para os discípulos dele, em Mateus 26:38, ele diz assim: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Olhe só como Jesus se sentia nesses últimos momentos. A minha alma, ela está profundamente triste, numa tristeza mortal. Jesus sabia que algo estranho estava acontecendo com ele. Ele nunca tinha morrido. Algo estranho está por acontecer comigo. E ele clama aos discípulos: fiquem aqui comigo. Ele queria que os discípulos permanecessem com ele para orar, porque seriam as suas últimas horas. E o mais triste, irmãos, é que nesses momentos mais difíceis e angustiantes de Jesus, aonde ele derramou sangue, por causa desta angústia, os discípulos estavam dormindo. Os discípulos ali naquele sono estavam demonstrando o que o pecado fez na vida do homem, a falência do pecado na vida do homem, a fraqueza. Aqueles discípulos estavam mostrando o quanto eles eram fracos, e eles não eram nada diferente de mim e de você, nós somos iguais a eles. Se nós estivéssemos no lugar deles, estaríamos roncando também, dormindo, no momento mais crucial da história do Mestre, do momento mais importante. Aqueles que por 3 anos e meio andaram ao lado de Jesus, agora eles estavam dormindo, e Jesus sofrendo, começando o seu momento de angústia. Há quem possa pensar que Jesus, sendo ele o Filho de Deus, ele poderia ter saído daquele momento, dessa situação. Sendo ele o Filho de Deus, ele deixou a sua posição de Deus no céu para vir aqui, nascer entre nós, habitar entre nós, ser um homem e receber sobre ele o nosso pecado. Ele poderia ter gritado para Deus e dizer: Deus, me tira deste lugar. Eu não vou aguentar continuar isto. Mas ele não fez. Jesus foi fiel até a morte. Jesus foi fiel até o final, porque ele amou a mim e a você. Amém? Jesus estava pronto para enfrentar ali algumas horas, enfrentar a cruz. Estava preparado para sofrer a humilhação, a violência. Mas o que causou tal agonia no nosso Senhor foi o cálice que ele tinha que beber. Enquanto ele está ali, suando sangue, enquanto aquele sangue está caindo sobre aquela terra, a terra daquele jardim, que nos faz voltar ao passado e lembrar aonde tudo começou, também em um jardim, aonde Deus disse para o homem que por causa do seu pecado, da sua desobediência, também do suor do seu rosto, ele sofreria para poder comer o pão de cada dia. Tal foi a ruína que o pecado trouxe à humanidade. Jesus está ali naquele momento, nesta hora, ali sofrendo esta angústia, orando ao Pai, clamando ao Pai, enquanto o sangue dele está descendo da sua testa e caindo sobre a terra, absorvendo toda a maldição, cancelando toda a ruína, toda a destruição que o pecado lá atrás em Adão trouxe sobre a humanidade.
Ali está acontecendo a nossa redenção. Muitas vezes nós pensamos que a redenção aconteceu na cruz do Calvário, mas na verdade tudo se consumou na cruz do Calvário. Jesus derramou sangue antes de ter sido levado à cruz. Ele derramou um sangue precioso, um sangue poderoso, um sangue que muda a nossa história, um sangue que, se nós clamarmos por ele, não importa a situação que estejamos vivendo, há poder neste sangue para mudar a nossa história. Creia nisso nesta noite, com o pouquinho de fé que você ainda tem no seu coração. Tudo muda na nossa história quando clamamos pelo sangue de Jesus. E ele dizia: Pai, se possível for, Pai, passa de mim esse cálice. Sabe o que significa? Jesus entendia o que ele teria que fazer. Ele entendia que ele teria que beber esse cálice terrível. Mas ele diz: Pai, contudo, seja feita a tua vontade. Talvez naquele momento, quando ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, talvez houvesse ali uma expectativa do céu, os anjos olhando esse momento e pensando: o que vai acontecer? Será que ele vai desistir? Talvez o inferno todo estivesse ali torcendo por aquele momento: ele vai desistir. Mas ele sabia que o que levou ali ele na cruz foi um amor profundo por você e por mim, querido irmão. Um amor que não fez desistir de nós, aleluia. Nesse cálice que Jesus está falando com Deus, esse cálice que ele sabia que ele tinha que beber, nesse cálice estava todo o pecado da humanidade, toda a imundícia que o pecado traz na vida do homem. Nesse cálice continha a rebelião, continha a impureza de todo ser humano. E Jesus, o Filho de Deus, que jamais se contaminara com o pecado, ele agora tinha que beber toda a imundícia do mundo inteiro. E por isso, amados irmãos, que o escritor aos Hebreus, ele diz: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, não se desanimem na luta contra o pecado. Vocês ainda não resistiram até a ponto de derramar o próprio sangue. É verdade. Ainda não, pelo menos. Foi necessário, amados irmãos, Jesus beber esse cálice para haver redenção para toda a raça humana, para todas as gerações, para todos que já viveram nesta terra, para todos que vivem nesta terra e para todos que ainda vão nascer e vão viver nesta terra. Todo o reino celestial estava numa expectativa. O que ele vai fazer? Vai decidir como Adão? Ele vai decidir como o primeiro Adão, de acordo com seus próprios desejos, com a sua própria vontade? Ou será que ele vai se submeter à vontade do Pai, à vontade divina? Lucas 22, 42 diz: todavia, a parte B do verso, todavia, não se faça a minha vontade, disse o Senhor, contudo seja feita a tua vontade. Sabe o que ele fez? Ele não desistiu, ele permaneceu fiel. E foi nesse exato momento, amados irmãos, que Jesus, ele conquista para mim e para você, para toda a humanidade, ele conquista a nossa redenção. Apesar de todo o sofrimento que estava experimentando, Jesus, ele está tomando agora uma decisão de ir até o fim. Eu vou beber este cálice e eu vou fazer a vontade do meu Pai. Aleluia. É importante, queridos irmãos, que que você se lembre que no jardim do Éden, o suor de Adão, como eu disse, que tipificou a maldição, com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão até que volte à terra. E foi precisamente por isso que
para que esta declaração de Deus sobre a vida da humanidade, por causa do pecado do homem, esta declaração fosse cancelada, esta maldição fosse cancelada, o sangue que Jesus brotou de sua testa, como grandes gotas de suor, absorve esta palavra, estas palavras, cancela estas maldições que agora, vindo do pecado sobre a vida do homem, faz e dá oportunidade para que o homem possa viver em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, depois de Cristo Jesus, viver uma nova história, uma nova vida de vitórias e de bênçãos. Por isso eu quero te lembrar nesta noite, se a sua vida hoje, ela está desorganizada, ela está fora dos eixos, se você está cansado de viver a vida que você tem vivido, eu quero te dizer que Jesus é a fonte de vida, que pode mudar a tua história, hoje, se você tomar uma decisão na sua vida de segui-lo sempre. Uma só gota do sangue de Jesus tem o poder para destruir, para desarraigar qualquer maldição geracional por todas as próximas gerações de cada um de nós que tenha entrado na nossa vida por causa da desobediência de Adão. E para criar em nós um coração fiel que viva de acordo com a vontade e a palavra de Deus. Um dos golpes mais fortes que a humanidade pôde receber é a traição, sem dúvida. A traição mais comum hoje se chama infidelidade. É terrível quando alguém tem que passar por isso, ou quando alguém experimenta isso. Em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo deixa claro no capítulo 6, verso 10, ele fala sobre a armadura, fala da proteção da cabeça, fala da proteção dos pés, da sandália, da preparação do evangelho, fala da proteção, do peito, fala do cinto, fala do escudo da fé, fala da espada do Espírito. Mas tem um lugar nesta pessoa que se veste desta armadura, que normalmente este lugar ele está descoberto, ele está desprotegido. E esse lugar são as nossas costas. E a minha pergunta nessa noite para fazer você pensar e refletir é: quem são as pessoas, quem são aquelas pessoas que têm acesso às suas costas? Quem são as pessoas que conseguem estar atrás de você, que têm acesso muito próximo de você? Claro, somente os mais próximos de nós, em que estão depositadas toda a nossa confiança. Normalmente são essas pessoas mais próximas de nós, é que nos ferem quando se tornam infiéis a nós, quando demonstram a sua infidelidade, quando erram, quando pecam contra Deus e contra nós, quando nos traem. O propósito da infidelidade, amados irmãos, é destruir totalmente a vida de uma pessoa e fazer ali uma ferida muito grande, a ferida da traição. Muitas pessoas têm vivido este drama. Talvez você que chegou aqui nesta noite traz na sua alma, traz esta ferida da traição de alguém, de uma pessoa próxima. Esta ferida, ela desconecta, ela desliga o coração da pessoa de famílias inteiras, desestrutura, destabiliza totalmente
os membros de uma família, os membros de um lar, e deixa a pessoa que sofre sem um rumo, sem um horizonte na sua vida, porque ela foi simplesmente traída, ela sofreu uma traição. Infelizmente, a traição chegou a tocar todas as esferas da sociedade que nós vivemos. A família, nós vemos na família infidelidade, traição. Nós vemos traição na empresa aonde trabalhamos. Nós vemos traição na política, em âmbito governamental. Nós vemos, enfim, traição em todas as áreas da sociedade. E em todas elas, e sempre, aonde elas aparecem, deixa para trás feridas terríveis na vida das pessoas. Mas eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. Existe uma cura contra esse veneno chamado traição e infidelidade. Existe uma cura contra esta atitude satânica de matar as pessoas, porque muitas pessoas passam a viver uma vida morta. Estão vivos, mas morreram para tudo na sua vida, estão desistidas. E o remédio para a traição, o remédio para a cura da infidelidade se chama o sangue que Jesus derramou da sua testa, da sua fronte, quando ele estava no jardim do Getsemane. Este sangue, ele absorve o efeito e também o mal que a traição traz na vida das pessoas. Sabe por quê? Naquele momento que Jesus suou o sangue, ao se levantar, ele já sabia que estavam chegando para lhe buscar os soldados que vieram lhe prender, que já haviam combinado com um dos seus amigos, com um dos seus discípulos. E eu quero te falar uma coisa muito diferente do que muitos acreditam. Acreditam que Judas, que foi um dos discípulos que traiu o mestre, ele era um discípulo mais distante. Ele era um discípulo do final da fila dos 12. Não, Judas era um dos discípulos mais próximos do mestre. Aonde Jesus estava, Judas estava junto. A Bíblia diz que Judas, ele era responsável pela bolsa do dinheiro dos discípulos, das viagens que eles faziam. Ou seja, ele era o tesoureiro da equipe de Jesus. Ele era alguém de confiança, ele era alguém próximo de Jesus. E foi justamente Judas, por causa de algumas moedas, que ele traiu o mestre. Ainda no meio daquela angústia que ele estava vivendo, ainda teria que enfrentar algo mais: a traição de um dos seus discípulos mais próximos a ele. Mas a Bíblia diz que Jesus o amava profundamente. Jesus amava Judas profundamente. Como isso, pastor? É só você ler a Bíblia. Quando Jesus está celebrando a última ceia com seus discípulos, sentado em volta da mesa, Jesus, a Bíblia diz que Jesus tomou o pão, e ele partiu o pão, e ele molhou o pão no vinho, e ele deu para Judas. Ele colocou na boca de Judas. E isso que você precisa entender, que era um costume daquela época, que expressava um profundo afeto que alguém teria por outro. Jesus estava demonstrando ali o tamanho do amor dele pelo seu discípulo Judas. É quando um pai dá de comer para o seu filho amado,
Era isso que Jesus estava fazendo. Infelizmente, Judas, ele estava já cegado pelos desejos, pelas suas paixões. Ele estava dominado ali já pelo pecado. E assim que ele come aquele pedaço, Satanás, ele entra dentro de Judas. E então Judas saiu ali do meio da ceia. Ele foi embora, ele não ficou ali. Saiu determinado a vender o seu mestre, que tanto amava, por umas poucas moedas de prata. Salmos 41, verso 9. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava, e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Isso já era o salmista como uma voz profética, trazendo uma revelação do que haveria de acontecer. Salmo 55, 12. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você, com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Aqui também, um texto que já estava jogando luz ao futuro que haveria de acontecer com o Senhor. Amada igreja, a traição nunca produz fruto de honra e nem de dignidade, mas é uma árvore que jamais nós devemos comer do seu fruto. Se você você que está me ouvindo nesta noite, porventura, já foi vítima de qualquer tipo de traição, deixe-me dizer uma coisa a você nessa noite. Essa mesma dor que você talvez esteja sentindo, lá no jardim do Getsemane, Jesus também sentiu. E Ele conhece a sua dor. Ele sabe o quão difícil é quando nós somos traídos por alguém. Ele sabe o que você sofreu. E é justamente por essa razão que Jesus, Ele foi ali e Ele derramou o seu sangue. Ele permitiu naquele momento que o seu sangue caísse sobre a terra, anulando toda a maldição do pecado da traição, para fazer com que nós vivêssemos uma vida de liberdade, para que nós pudéssemos experimentar a cura no coração. É importante nós entendermos que perdão é o primeiro remédio de Deus para um coração ferido. Perdão. Por isso que Jesus ensinou em Mateus 6,14, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial também não lhes perdoará as ofensas. Talvez hoje você traga pessoas encarceradas dentro do seu coração, pessoas que te fizeram mal, pessoas que te abandonaram, pessoas que te entristeceram profundamente, pessoas que te traíram, pessoas pelas quais você tinha uma estima muito alta, confiava nelas e em um momento terrível, elas te deram um abraço traiçoeiro, igual o abraço de Tamanduá. Conhece o abraço de Tamanduá? E talvez hoje você tenha lidado com essas questões. Isso pode ter sido, talvez vindo da parte de um familiar querido, de um pai, de uma mãe. Talvez seja até de pessoas que já não existam mais. Eu me lembro ainda hoje de uma experiência que nós tivemos. Fomos chamados por uma família cujo o marido,
o esposo, o chefe do lar, tinha perdido seu pai. O pai tinha sofrido um acidente trágico, morreu. E a notícia veio avassaladora para detonar com qualquer filho que recebe uma notícia triste assim. E a família estava preocupada porque ele não chorava, ele não tinha nenhuma expressão. Mas todos sabiam do profundo amor que ele tinha pelo pai, pela família. E ele estava mal fisicamente por conta disso. Estava abatido, estava naquele momento, creio eu, tomado por um espírito de depressão muito profundo. E estávamos lá, eu e minha esposa, naquela visita, orando por aquela família. Oramos, colocamos a vida dele diante do altar do Senhor e pedimos, Senhor, o Consolador pudesse, naquele momento, tocar a vida daquele homem, daquele rapaz que estava agora enlutado pela morte do pai. Mas não havia reação nenhuma. E Deus então usa a vida da minha esposa de uma forma muito pontual e surpreendente. O Espírito Santo toma ela e diz, e usa ela para falar com ele, dizendo, Deus está dizendo a mim que tem algumas coisas na sua vida que não foram acertadas entre você e o seu pai. E você agora está preso nessas feridas emocionais. Não foi bem essas palavras que ela usou, mas para que você possa entender o contexto. Então nós queremos orar. E ela disse, quero que você olhe para o pastor e imagine que o pastor agora é o seu pai. O seu pai não está mais aqui para ouvir você, você não pode mais pedir para ele, você não pode mais falar com ele, porque ele não está mais entre nós, ele está morto, ele morreu. Não tem como ele te ouvir. Mas Deus ouve todas as coisas, dizia ela para ele. Deus conhece a sua história. Se ficou pendências, se ficou coisas que não deu tempo de você se acertar com Ele, olha, Deus está ouvindo agora, Deus pode mudar a sua história, porque você está vivo, e você precisa viver ainda muito tempo. Então, meu irmão, foi como que uma chave que Deus colocou na mão da pastora, e ela inseriu, e ali ela abriu aquela porta, e tudo veio abaixo. Aquele homem desabou. Começou a chorar, começou ali a gritar, e começou a dizer, pai, me perdoa, pai. E ali naquela noite, houve cura, da parte de Deus para com aquele homem, cura das emoções. Questões não consertadas, não acertadas. Eu não sei a sua história, o que você tem vivido. Talvez você olhe para a sua vida hoje e pense, falta algo, eu não consigo. Eu não deslancho, eu não saio do lugar nas áreas mais simples da minha vida. Não estou nem falando de questões profissionais, questões financeiras, nada disso. Mas questões habituais do dia a dia, corriqueiras, de relacionamento com o esposo, com a esposa, com os filhos. Você não sabe muitas vezes por que você é assim. Talvez você é uma pessoa muito calada todo o tempo, ou muito triste. Ou você chega diante do espelho pela manhã e olha e vê uma pessoa triste diante de você, e nem você mesmo tem respostas para os seus problemas. Eu quero te dizer uma coisa, Jesus Cristo conhece exatamente o que você está passando. Ele sabe a sua história, porque Ele viveu exatamente isso no meu e no seu lugar. Eu quero te convidar hoje a tomar uma das melhores decisões que alguém pode tomar em sua vida. Perdoar alguém que te ofendeu. Perdoar alguém que te machucou. Se são pessoas que já não estão mais entre nós, já se foram, eu quero te dizer que Deus continua com seus ouvidos abertos para você. Ele
pode ouvir você nesta noite dizendo: Pai, lembra daquela história. Aquela pessoa já não está mais aqui para me ouvir, mas o Senhor está. E eu quero diante de Ti, Pai, dizer que eu a perdoo, que eu libero o perdão sobre a vida dela, mesmo ela não estando mais aqui. Se ela estivesse, eu estaria dizendo isso a ela. O ressentimento, amados irmãos, a amargura, a dor, o desespero, a desconfiança, a sede de vingança. Quantas pessoas nesse mundo têm sede de vingança? Tudo isso são frutos do veneno da traição na vida do homem. E o que muitos não entendem é que enquanto eles não perdoam os que os machucaram, eles estarão permitindo que esses frutos incorretos controlem, se apoderem, dominem a sua vida. E o ressentimento somente leva mais e mais, levanta mais e mais, aumenta mais e mais a dor dentro do seu interior. É hora, querido irmão, de mudar o rumo das coisas na sua vida. E a hora é esta, nesta noite. É importante você lembrar que o perdão não é uma emoção. Perdão não é uma emoção. Perdão é uma determinação. É quando eu me determino, eu vou perdoar, eu vou liberar o perdão. Perdão não é sentimento, a hora que eu estiver sentindo vontade eu faço. Não, perdão não é sentimento, perdão é determinação. Porque o diabo vai tentar você em todos os âmbitos para você nunca sentir vontade de perdoar, porque ele não quer você liberto, ele não quer você livre, ele não quer você curado, ele não quer você aliviado. Ele não vai fazer isso. Não espere ter que sentir para perdoar uma pessoa, mas tome a decisão hoje. Hoje mesmo. Talvez hajam filhos aqui que até hoje não perdoaram os seus pais, porque talvez eles se separaram. Hoje o Senhor quer curar você. Hoje o Senhor quer mudar o rumo da sua história e da tua geração. Deixa Ele fazer isso. Determine-se hoje. Eu perdoo meu pai. Perdoo minha mãe pela decisão que eles tomaram e que me afetaram emocionalmente. Eu estou chorando, irmãos, não é porque essa é a minha história, mas é porque eu sei que é a história de muitos. E eu me compadeço de muitos. Graças a Deus eu vivi uma história diferente. Embora minha mãe foi levada por Deus em 2011, e eu achava tão cedo para ela ir embora. Quem sou eu diante de Deus de achar alguma coisa? Ele tem o controle de todas as coisas. Eu não deixei de amá-lo jamais por causa disso. Fica a saudade apenas. Mas eu me compadeço de muitos que tiveram perdas. Talvez seja a sua história. Quero deixar hoje em suas mãos, amado irmão e amigo que me ouve, o remédio para a traição. O sangue que Jesus derramou da sua fronte, como grandes gotas de sangue, de suor, por causa da agonia e da traição que a humanidade sofreria. E ele também, dali a algumas horas, estaria sofrendo essa traição pelo seu amigo Judas. E eu quero te falar uma coisa. Uma gota apenas. Somente uma gota deste sangue de Jesus tem o poder suficiente para restaurar totalmente o seu coração, a sua vida, e para tirar toda a dor.
para tirar a amargura, para tirar o ressentimento. Seu coração é a morada do Deus eterno, de modo que deve enchê-lo com o fruto correto que vem das mãos do Senhor, o fruto do Espírito Santo. Faça isso nessa